melhor? Olá, bom dia. Ok, qual a última coisa que a gente viu? Bora correr, a outra turma está bem à frente da gente. Diagramas comutativos, ok. Entendemos o que é essa ideia, né? Eu espero que, na verdade, isso vai ser provado, se a gente entendeu ou não, hoje. Mas eu não quero começar nos diagramas comutativos. Quero começar com umas definições bem importantes de funções. Quero identificar certas funções bem especiais. Eu vou começar com um exemplo. Vamos dizer que eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B. Eu vou criar aqui um diagrama interno de uma função. Bem, essa coisa aqui é uma função? Não, por quê? Ok, então quebrou a totalidade. Sobrou elementos em A. Ok, ou seja, quebrou a totalidade, certo? Então vamos corrigir isso. Vamos botar isso aqui. Agora está quebrando alguma lei de função? Sim. Qual? Não? Ok, bem, essa é uma função mesmo. Ok, quero identificar aquelas funções que não fazem isso, não juntem. Vamos botar mais um conjuntinho aqui, um bichinho aqui. Ok? Então, essa aqui é uma função, certo? Mas quero identificar aquelas que não vão juntar nenhumas entradas diferentes para acabar sendo as mesmas saídas. E o nome que eu vou dar para essas funções são vários, na verdade. Injetoras, injetivas. Bijetivo. Não, calma. Bem, então vamos começar com essa ideia. Então, com palavras de rua, o que vai ser uma função injetora ou injetiva, que é a mesma coisa, vai ser, prestem atenção nessa frase, uma função que respeita, eu falei prestar atenção, mas nem sei falar essa frase, respeita a distintividade, as distinções. Faz sentido? Ok. É uma função, f vai ser, vou chamar uma função de injetora se ela respeita as distinções. O que isso quis dizer? Isso quis dizer que se você começar com certos casos distintos, diferentes, okay, eles vão continuar sendo distintos na imagem. Ou seja, essa coisa que desenhei aqui não é injetora porque ela não respeitou a distinção entre esses dois. Não gosto muito da palavra distinção. Mas enfim, ela não respeitou o fato de que eles são diferentes. Porque depois de aplicar a f nele, elas acabam sendo o mesmo objeto. Então, as funções que eu vou chamar injetoras são aquelas que respeitam isso. Ou seja, para provar que uma função não é injetora, eu preciso fazer o quê? X e um x1 igual a x2. Fala de novo um pouco mais alto do barulho. Existe x1 e x2 certo? que aqui x1 é igual a x2. O que faltou falar? Um detalhe só. Que são diferentes. Que são diferentes. E você precisa falar isso, porque se você falar existe x1 x2, você deixa aberto, deixa uma liberdade lá para o caso que eles são iguais. E se você permitir isso, toda função vai quebrar a injetoriedade. Ok. Então, meu trabalho, se eu quero provar que é uma função não injetora, é achar duas testemunhas. O que são as testemunhas nesse caso? São dois caras distintos, diferentes, que aplicando a f para ele vão acabar sendo o mesmo cara. Ok. Mas, se eu quero provar que é uma função injetora, eu preciso considerar quaisquer dois caras aqui distintos e provar que eles continuam sendo distintos aqui. Então, aqui tem um para todo para matar. Ok. Bem, então, a primeira coisa que quero cobrar vocês dar é uma definição de injetora sem palavras de rua. Ou seja, eu vou, na verdade, não quero nem ajudar. Como são as primeiras palavras que quero escrever, é uma definição formal. Como vou começar para definir o que significa ser injetora? F a saber é injetora. Bem, ok. Vamos declarar ela primeiro. Ok, mas tá ok. Ou seja, f uma função de A para B. Isso já implica que estou sejando também, estou declarando os conjuntos A e B também. Ok. Agora, muito bem, f é injetora, continua?
se é somente se, eu vou escrever o se é somente se com essa abreviação, lembrando que isso é apenas metalinguagem, isso é português. A F injetora, se é somente se, que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Para todo, Ok, sim, é uma afirmação. Fala aí, Gilberto. para todo x pertencente a A, todo x no x2. Então, para todos, concorda que você precisa de dois? Ok. X e... X querem ser juntos, vamos chamar XY? Aham, onde? Pertencente a A, No A, certo. O que acontece para todos os XY lá? X e Y tem que ser diferente, né? Pois é. X e Y distintos pertencentes a A. Então, uma ideia seria para todos distintos XY no A, certo? Outra ideia seria falar para todos os XY no A, e em vez de escrever aqui apenas o que acontece, o f de x diferente de y, eu vou escrever uma aplicação. Para todos eles, se o x é diferente de y, então o quê? De x é diferente de f de y. Ok? Não tem x2 aqui. Concordamos com essa ideia? Vou deixar sem parênteses, ok. Bem, então, para toda... Eu quero escrever isso usando uma fórmula. Como vou escrever isso como fórmula? Para todo x, y no A, o que acontece? X diferente de y implica f de x é diferente de f de y. Ok. Português, fórmula misturada com metalinguagem, aqui é português também. Ok. E vou precisar do aplicador. Lembramos o que é a contrapositiva de quem? O que significa contrapositiva de uma afirmação? E que tipo de afirmação tem contrapositiva? É inverter dela, né? Se está diferente, você coloca igual. Mãos. Mãos mesmo. Uma, nenhuma. Gélio, fale. Você negar a implicação, né? Caso Não vou negar a implicação. Se eu negar a implicação, é uma afirmação que é a negação da minha afirmação original. Se eu negar... Tá, minha pergunta foi a seguinte. Que tipo de proposições tem contrapositivas? Essa coisa que eu escrevi aqui tem contrapositiva? Tem. Não tem. Não, é porque ela já é a contrapositiva. Não. Não. Porque se uma proposição é contrapositiva da outra, essa é contrapositiva da primeira também. Na lógica que trabalhamos. Mas que tipo de proposição então tem contrapositiva? Uma conjunção pode ter contrapositiva se eu tenho P e Q. Qual a contrapositiva disso? Não tem. Tá? A única forma de proposição que faz sentido falar de contrapositiva é a implicação. Alguém vai falar, mas isso aqui é essa implicação. Não é. Ok? Essa proposição aqui não é implicação. Não tem a forma que algo implica algo. É uma coisa universal, falando que para todos x e y, algo acontece. Mas existe alguma coisa? Não tem existe aqui? Cadê o Não, existe? mas no caso de ter o existe, aí poderia ter contrapositiva. Não, também o existe não... Peraí. O para todo x algo não é uma implicação, é uma afirmação universal. O existe x algo também não é uma implicação. A única coisa que a gente fala em implicação é quando tem essa forma. Sim, sim. Certo? Aqui não é essa forma. Concordamos com isso ou não? Porque se você quer me convencer que essa coisa aqui tem essa forma, qual é a parte esquerda e qual é a parte direita? então, eu Como? ia colocar que a parte esquerda seria x diferente de y. Essa aqui? Isso. Então você ignorou essa coisa? O que aconteceu com essa? Sim, não, mas teria que ter essa parte aí, né? Pois é. Então você consegue escrever essa coisa aqui nessa forma? Dá para entender o meu problema? Vale? Você Ju? quer escrever tudo isso? Na verdade, quero nos convencer que não tem como escrever tudo isso. Porque essa proposição não é uma implicação. Dentro nela é escondida uma implicação, tá? Ok. Mas essa coisa não é uma implicação. Não fala que se algo acontece, então algo. Ela fala que para todas as coisas, algo. Então... Se você já esse x e y antes de fazer a implicação. Espera, é uma proposição. Você não vai sejar nada numa proposição. A pergunta é
minha pergunta inicial foi sobre a palavra contrapositiva, porque eu pensei que a gente está ligado do que significa contrapositiva. Aparentemente não. Então, uma pequena discussão. Contrapositiva de uma implicação é realmente algo definido. Contrapositiva de qualquer coisa que não é uma implicação não é definido. Não faz sentido falar contrapositiva. Então, se minha fórmula tem a forma P e Q, não vou falar a contrapositiva dessa coisa. Se é P ou Q, não vou falar a contrapositiva dessa coisa. A única vez que eu vou usar a palavra contrapositiva é se minha proposição tem essa forma. Certo? E essa coisa não é uma implicação. Isso ficou claro? Ok. Mas, escondido aqui? Então, está dizendo que se eu invertesse para todo x e y pertencente a A, f de x igual a f de y implica em x igual a y. Ok. Isso seria errado? Espera aí, vamos lá. O que ele falou é, em vez de escrever isso, escrever para... Você falou inverter o para todo x. Você não inverteu o para todo x. O para todo x você deixou em paz. Certo? Ok. E aqui ela falou f de x igual a f de y. Então, x igual a y. Ok. Muito bem. A pergunta é, essas duas coisas são equivalentes? O que achamos? Na mente da Gelli são equivalentes? Não. Gelli tem toda a razão, elas são equivalentes. Agora quero argumentar um pouco o que acontece. Essa coisa, em proposição que tipo? Que tipo de proposição é essa? Vamos? Implicação. Obrigado, essa é uma aplicação. E ela, então eu posso falar qual a contrapositiva dela. E em geral, realmente, para qualquer implicação P implique Q, a contrapositiva dela é qual a proposição? Não que implica não P. E uma das leis da lógica que a gente trabalha é que essas duas afirmações são equivalentes. Faz sentido pensar em casa, na mente da gente, nos convencer que as duas coisas são equivalentes. Se eu sei que o P, se a afirmação é que a veracidade do P implica o quê? É a mesma coisa de saber que a falsidade, sei lá como falar isso. O fato que o Q é falso, isso posso concluir ou não P? Vocês vão se convencer que logicamente, classicamente falando, isso é válido. Ou seja, apenas a única coisa que ele fez aqui, ela pegou uma subformulinha dessa, é substituir ela por seu equivalente. Então, realmente faz sentido, porque a coisa vermelha aqui é equivalente com essa. O que isso quis dizer, na prática, para a gente que quer trabalhar com provando que certas funções são injetoras, ou sei lá o que, isso quis dizer que você tem duas opções para trabalhar. Quando você quer provar que uma coisa é injetora, escolha qualquer das duas é mais legal para você naquele momento e prove essa coisa. Ok? Oi. Nesse caso da equivalência, aplicando aqui nesses conjuntos, ok? por exemplo, se f de x é igual a y de x, no caso ali é a terceira bolinha do B. Peraí. Esse é um exemplo, esse é um não exemplo de injetora, certo? Ela não é injetora. Então eu espero que ele não satisfaz isso. É verdade? Para ver que ele não satisfaz isso, eu preciso quebrar essa afirmação. Então basta achar um x e um y que quebra essa implicação. Qual é o x e o y que você vai escolher aqui? O y, no caso, seria a terceira bolinha do B. Como? Não, você precisa um x. Qual vai ser o x e o y que você vai escolher? Esses dois. Então vamos lá, eles quebram isso. Primeiramente, vamos escolher a segunda, por exemplo. É verdade que o f de x é igual a f de y? Não. O f de x é igual a f de y? É. Então, para quebrar essa implicação, como isso foi verdade, eu espero que isso vai ser falso. Realmente é falso. Por quê? Porque eles são diferentes. Agora, se eu escolher a primeira, é a mesma coisa. Eu vou falar, é verdade que eles são distintos? Então, eu espero que a outra coisa vai dar falso. Realmente o f de x não é diferente do f de y, são iguais. No final das contas, o que preciso ficar para mim, no meu coração, é a ideia de palavras de rua. Injetor é uma função que respeita as diferenças, as distinções. Qualquer dois distintos que você vai começar, você vai garantidamente chegar em distintos. Ela quebra isso, obviamente. Paulo? Na definição de Gelli, isso seria pelo menos um si somente si, não? Aqui? Espera aí, vamos ver. Paulo está dizendo aqui, eu preciso um si somente si. Essa direção que você adicionou, certo? É sempre verdade. Por quê? Se eu tenho que o x é o mesmo objeto com y,
em qualquer expressão que eu vou botar que envolve um x, por exemplo, f de x, eu tenho o direito de trocar o x por y. Isso aqui quer dizer que eles são iguais. Então pega esse f de x, troca o x por y, com certeza vai ser igual a f de y. Para qualquer coisa, você nem precisa saber se f é uma função, ela pode ser uma coisa doida que você não sabe o que é. Em qualquer expressão que aparece x, se você sabe que o x é igual a y, você pode trocar uns dos x's, quaisquer você quer, talvez todos, talvez nenhum, você pode trocar eles por y. Então essa parte é verdade, mas não está adicionando nenhuma informação. Então faz sentido botar ela como é? Na nossa definição. E essa também seria óbvia. Se o f de x acabou sendo diferente do f de y, com certeza o x não poderia ser o mesmo objeto do y. Faz sentido? Então, as versões interessantes para essa definição de injetoriedade e de injetividade, sei lá, são essas mesmo. Ok, mas é importante entender que essa afirmação, que uma função é injetora, começa assim. Ou seja, se eu quero provar que uma coisa é injetora, eu vou precisar, sejando um x e um y no meu domínio, no domínio da função, tais que, não vou falar apenas pegar dois, para matar os dois passos numa linha só, sejam então x e y no A, tais que, eu vou escolher uma das duas coisas. Mas, eu tenho liberdade aqui, posso falar, pega x e y tais que eles são distintos. Ou posso falar, pega x e y tais que suas imagens são iguais. Mas, assim que eu vou escolher em qual das duas estou, a próxima coisa que eu vou precisar matar não tenho mais liberdade. Se eu começar pegando dois x e y distintos, eu preciso provar que f de x é diferente de f de y. E se eu começar pegando dois x e y tais que suas imagens, suas saídas aqui são iguais, então eu preciso mostrar que só pode ser porque as entradas foram iguais. Estou falando isso porque às vezes parece uma coisa doida, você fala sejam x e y tais que o x é diferente de y, e você está tentando provar que o x é igual com y. Com certeza isso não vai dar certo, você supôs que o x é diferente de y, não tem como provar que ele é igual a y. Inclusive, muitas vezes, o aluno escreve, sei lá, é um absurdo, então provado. Tá, não tem nada a ver. Ficou claro isso? Ok. Bem, a segunda então, eu já identifiquei aqui uma classe de funções mais especial, que tem uma propriedade que ela respeita as distinções. Mesmo se uma função respeita as distinções, tem chances que ela esqueceu uma parte do codomínio dela. Agora, o que significa esquecer uma parte? Quer dizer que existem bichinhos aqui no meu codomínio que eu não consigo observá-los como saídas da minha função. Então, se eu pensar que a minha função é nesse jeito de black box, aí quis dizer, aqui B, aqui A, quis dizer que existem certas coisas aqui no B que eu nunca vou observar como saídas, não importa qual entrada você vai dar. E aqui um exemplo de uma função que realmente tem essa propriedade. Se uma função realmente consegue cobrir todo o codomínio dela, a gente chama que ela é sobrejetora. Ou surjetora, ou sobrejetiva, ou subjetiva, sei lá o quê. Sobrejetora ou tiva? Tiva, sobrejetiva, ok. Ou vou falar subjetiva e sobrejetora para misturar os dois. Os quatro termos eu acho que são corretos em português. Sobrejetora, subjetiva, subjetora, subjetiva, todos sinônimos, não importa. Estamos ok? Pelo menos no nível de coração. O que significa sobrejetora? Não, essa aqui não é sobrejetora. Qual é meu testemunha para provar que essa coisa aqui não é sobrejetora? Qualquer um dos dois. Não precisa dos dois. Porque sobrejetora quer dizer que ela cobriu todo. Então basta você achar um cara aqui que não é saída para nenhuma entrada e você me convenceu que ela não é sobrejetora. Essa função seria injetora, no caso. Essa aqui que eu desenhei, ela é. Mas para provar que ela é, eu preciso testar todos os possíveis distintos e verificar que eles continuam distintos. Ok. Então, o desafio agora é o que vai ser f sobrejetora. Quem quer tentar? Oi. Vou afirmar aqui uma função sobrejetora para a gente identificar ela de forma mais rápida. Como? Vou pegar não.
para a gente identificar de forma mais rápida uma função sobrejetora, é só a gente olhar a quantidade de elementos de A e de B? Não, quantidade não. Tem que ter uma correspondência. Por quê? Por exemplo, olha, essa aqui tem a mesma quantidade aqui, mas ela não é sobrejetora. Porque esse cara nunca vai aparecer aqui. É um exercício para você tentar provar que se ela é injetora é sobrejetora, se basta achar as quantidades. Sim, aí é uma questão para pensar. Bem, como vou definir sobrejetoridade então, formalmente? Pode definir. É dúvida ou é responder? Pode definir se eu ainda tirar dúvida depois da definição. Quer definir ou não? Não. Então, vamos resolver a dúvida primeiro. Eu ainda estou um pouco confusa Ok. com o conceito de sobrejetora. Ok, na verdade você tem toda a razão, porque a gente nem definiu ainda, certo? Não, mas, beleza, mas acho que o Ju quis dizer que ela está confusa no coração também. Aí, a ideia é para decidir se uma função é sobrejetora ou não, preciso olhar qual foi o codomínio dela. Eu quero ver se todos os valores do codomínio dela são possíveis coisas observáveis. O que quer dizer observável? Quis dizer que eu consigo dar uma entrada para ela e eu vou observar isso. Por exemplo, se a f aqui é o sucessor, eu considerar essa função de n para n. Agora, pergunta, essa coisa, vou considerar ela sobrejetora ou não? Principalmente para a João pergunta, mas para todos também. Então, como vou responder? Vou falar, ei, qual codomínio dela? É isso aqui. E agora a pergunta é, todos os bichinhos que pertencem nessa coisa, todos os naturais, eu consigo observar eles saindo daqui? Como vou ver o zero? Ou seja, já tem... Bem, todos os outros consigo, mas isso não me importa. Basta achar um cara que eu não consigo observar como saída e eu já sei que ela não é sobrejetora. E já ele está falando muito bem que, ei, o zero, não importa qual entrada você vai dar, escolha qualquer uma entrada você quer, você nunca vai ver o zero. E ela tem razão. Porque o sucessor faz aquilo, soma 1, certo? Então, como eu comecei nos... Beleza, agora se eu trocar essa coisa aqui e falar que é de Z para Z, agora sim, certo? Por quê? Porque para qualquer desafio que você vai escolher como condomínio, agora a Ju vai falar aí, escolhe qualquer inteiro, um inteiro U, qual vai ser a entrada que vai me mostrar o U? O U menos 1. Então, para qualquer desafio, qualquer possível suposto testemunha que quebra a sobrejeitoridade, U, não, ele não pode ser uma testemunha da falta de sobrejeitoridade, porque se você pegar o U menos 1, eu vou botar aqui vai sair o U mesmo. Uma coisa que você não pode fazer no sucessor original. O sucessor original é de NAT para NAT. Bem, então, ficou ok? Bem, obrigado. Agora a pergunta é, como vou definir isso formalmente? Para todo X... Você prefere em fórmulas? Só porque eu falei formalmente? Então... eu acho mais simples. Eu vou cobrar a português e fórmula também. Vamos primeiro a fórmula para ficar depois as duas fórmulas e depois... Para todo X pertencente a A... Bem, não. Por que não? Por que não? Para todo Y... Espera. Não, peraí. Porque isso é um erro muito comum que eu quero brigar um pouquinho. Aí, para olhar se essa coisa é sobrejetora ou não, onde você está olhando? Aqui ou aqui? Pois é. Então, não é que todas as coisas aqui têm que satisfazer algo, é que todas as coisas aqui têm que satisfazer algo. Mas, por exemplo, se eu não definir o X que pertence no A, eu não posso dizer que o f de X vai ser igual a B. Eu quero dizer que todo o f de X vai ser igual a B. Não igual, pertence no B. Pertence a B. Mas o que você acabou de falar quis dizer que f é função. Se f é função, qualquer função, Certo? o f de x para qualquer x é um elemento do B. Isso aqui quis dizer que a f é função. Então já sei que todos os fx'inhos estão no B. A f é função, manda coisas do A dentro no B. Isso não tem nada a ver com ser sobrejetora. Para falar que é sobrejetora, preciso olhar no B e falar aí que todos os Bzinhos, para cada um deles, algo. Aí, para todo... Vou Bzinho no B, ok? Ok? Existe um azinho no A, Muito bem, existe um azinho no azão. Tá o que é que A igual a B. Tá ok. Eu vou... Um segundo. F de Azinho. Segundo. Aí. Bem, f de... Azinho igual a Bzinho.
igual Bzinho. Certo? Toda essa coisa eu poderia falar o A está sendo mapeado através da F para o B. É a mesma coisa. Lembramos essa notação? Ok. Então, todo Bzinho do B, do Bzão, faz isso. Em palavras de rua, eu posso falar que todo Bzinho tem alguém que está sendo mandado para ele. Tem alguém, existe algum? Único ou não? Ok? Faz sentido esse não? Por exemplo, esse cara aqui não é único, agora ela não é subjetora, ela agora virou subjetora, mesmo que não existe um único que vai para todos os B, esse cara tem dois. Beleza. Ok, palavras de português. Posso confiar que vocês conseguem escrever português bonito para essa afirmação? Ou não? Posso, né? É só traduzir para todo Bzinho no B, existe a razão, tal que, aqui não vou falar tal que, tá, por favor. Tal que o f de A igual a B. Ok. Beleza, a terceira definição que a gente vai definir, né? A terceira palavra que eu vou definir para funções é a mais fácil de todas. É chamada bijetora, que a Gilberto já falou essa palavra. A Gilberto quer definir o que significa bijetora? Palavra de rua? Não, que era uma fórmula, a forma mais fácil que você consegue descrever essa noção agora. Para todo x e y. Bem mais fácil que isso. Mais fácil? Bem mais fácil que isso. F vai ser Bem, como? F vai ser bijetora se somente se ela for injetora. E bijetora. Pois é. Eu pensei dizer isso. F, É muito fácil dizer isso. eu falei, fácil. F injetora e F sobre. Ok? Sobre injetora. Ou seja, bijetora é apenas um jeito comum para dar duas informações juntas. Então, se eu quero provar que uma função f é bijetora, eu tenho duas coisas para provar. Eu preciso provar que ela é injetora e sobreinjetora. Ficou claro? Se eu ganhar que uma f é bijetora, eu ganhei duas coisas. Eu sei que ela é sobreinjetora e injetora também. Ju. Então, se eu definir do jeito que está aí, quando chegar para definir a bijetora, só... Se você quer definir essas noções, como você já definiu o que isso significa, faz sentido usar essas definições e não repetir todas essas coisas que a Gilberto estava tentando. Porque por isso eu falei, bora mais fácil. Eu dei nomes para nessas afirmações, então eu quero usar esses nomes para facilitar a minha vida. Ok. E aí sim encaixa o que eu tinha falado, quanto a quantidade de elementos? Isso não é óbvio, ok? Se você quer acreditar nisso, você precisa provar isso. E a gente vai voltar, na verdade, na unidade 3 para discutir exatamente essa ideia. A ideia de Henrique é muito interessante. Ele fala, se tem uma f bijetora, se tem uma f de A para B, e eu sei que a quantidade de... E eu sei que a f é bijetora, eu posso falar que a quantidade dos membros do A é a mesma quantidade dos membros do B. É a mesma cardinalidade. Sim. Faz sentido essa afirmação? Ou não? Ok, talvez faz. Se sobreinjetora quer dizer que nenhum elemento não está ligado, e injetora quer dizer que para cada elemento de A tem um B distinto, então quer dizer que... Bem, Henrique tem uma noção muito boa e a gente vai voltar nesse assunto, vou deixar isso como meio teaser para a unidade 3. Só basta dizer que o que precisamos pensar é o que acontece se os conjuntos são infinitos. Mas vamos voltar a atacar infinidades em geral bastante na unidade 3. Notação que quero dar, f injetora, eu vou escrever isso assim, f de A, uma setinha como rabo, para B. Sobreinjetora vai ser de A, uma setinha com duas cabeças, para B. E agora vocês podem adivinhar como vou denotar bijetora? Pois é, ok. Essa matei as duas cabeças. Essa notação é bastante comum, as três. Só que é bom não contar que a pessoa lendo o seu texto é familiar com essas. Então é legal enfatizar. Se você seja F, bota isso para enfatizar no teu desenho. Escreva aqui sobreinjetora, ou seja, F bijetora. Depois não se preocupe não. Mas estou falando que é bom enfatizar isso na escrita. Ok. Primeiro exercício, então, para resolver neste momento. Se meu A é um singleton, ele só tem um elemento. Eu tenho uma função, f, de A para B, e aqui eu não sei o que é isso. Não vou dar nenhuma informação sobre o B.
Vai dizer nesse momento se ela é injetora, subjetora ou objetora. Na verdade, se eu responder essas duas, eu já sei se ela é objetora. Então a pergunta é, ela é injetora? Na verdade, a pergunta é, eu posso concluir, tenho suficientes dados para concluir que se ela é F injetora ou não? Porque existe uma terceira opção, falar que depende. Aqui um exemplo onde não deu certo, aqui um exemplo onde deu certo. Então a pergunta é, posso concluir que é F injetora? Não necessariamente. Depende. Para quem os dois acham depende, o que precisamos cobrar desses dois? Um contra-exemplo. Não apenas. E a prova. E um exemplo. No caso que dá certo. Não, é certo. Se eles falam depende, eles precisam dar um exemplo que deu certo e um contra-exemplo que deu certo. Então, estou esperando. Então, o contra-exemplo é B, são conjunto vazio. O B é conjunto vazio. Eu dou um elemento em B que o A está em B. Peraí. Calma. Se eu quero dar um exemplo, um contra-exemplo, não importa. De uma situação dessa, não vou deixar Igor pegar o B isso, porque ele definiu apenas um objeto, o B. Para ter chances de ser exemplo ou contra-exemplo, Igor precisa definir quantas coisas? A função 3. 3. Quais? O A. A função e B. E ele tem toda a liberdade para o B e para a F. Para o A, mas ele precisa satisfazer essas coisas. Ou seja, o A dele não pode ter 3 elementos, precisa ser um singleton. E a F dele precisa ser uma função de A para B. Certo? Então ele vai definir todos esses objetos e depois ele vai provar que realmente essa F é injetora. E depois ele vai definir 3 objetos de novo que satisfazem tudo isso. Ele vai falar, essa F não é injetora. Bora! Esse é um exemplo ou um contra-exemplo? Um contra-exemplo. Contra-exemplo, bora! Então. O 1, ok, gostei. O F é uma função de A para B. Não, você é uma, você precisa falar qual. Tem que dizer qual é a função. Você precisa definir as 3 coisas. Azinho. Pode ser, vai, sucessor. Não, começa com B. Tá bom, então vazio. Vazio, ok. A F é quem? Sucessor. Não, peraí. O sucessor que eu conheço é de nat para nat. Não é essa coisa. De 1 para vazio eu não conheço nenhuma função, na verdade. Se for Azinho dividido por 0, por exemplo, a função. Azinho? O Azinho, o elemento de A, Não, Azinho, já sei qual é o A. é 1, Ok. dividido por 0. Dividido por 0. Qual elemento é esse? Isso não daria algo vazio, não? Não, essa é uma função? Eu posso falar F de 1 para o vazio definida pela F de 1 igual, o que é mesmo? 1 sobre 0? Não, peraí, porque essa expressão aqui não é definida, então você não determinou qual seria o objeto que eu vou mapear o 1. Você precisa deixar claro para qualquer objeto do seu domínio qual é a saída. Ok? Então esse não deixa claro nada aqui porque essa expressão não é definida. Então estou esperando. E se o B, o conjunto B, fosse o valor 2, por exemplo? Não, mas espera aí, a gente estamos já numa... Então, está claro porque Igor tem uma dificuldade agora? Não existe nenhuma função de um domínio não vazio para um codomínio vazio. A gente viu isso 2 aulas atrás. Lembramos, se o codomínio é vazio, a única possibilidade de ter função é se o A é vazio também. Então, o A singleton ou B vazio, não existe nenhuma função, então com certeza você não vai conseguir construir aqui nem exemplo, nem contra-exemplo. Bem, continuamos, não vamos desistir. E se B for um singleton de 3, por exemplo? Não importa se vai ser 3 ou 1 ou qualquer coisa, mas enfim, bota 3. E a função for sucessor de A? Sucessor de Azinho? O sucessor é essa função, certo? Lambda x, x mais 1. É verdade, essa é uma função aqui, de A para B? Vamos lembrar o que significa a função, que para cada membro do domínio, o f desse membro pertence no codomínio e é determinado. Agora, esse é o 2, e o 2 não pertence aqui, essa não é uma função de A para B. Ok. Bem, depois de certo pensamento, eu acho que vamos concordar que necessariamente qualquer função f que satisfaz isso é injetora sim. E eu vou cobrar vocês, primeiramente pensem no coração, depois vocês não vão provar com o coração, mas com a definição. Mas o coração fala o que é injetoridade? Ela respeita as distinções.
Começando com dois caras distintos aqui, eu preciso ter certeza que eles vão ser distintos. Aqui só tem um cara. Não tenho como quebrar distinções. Para quebrar a injetoridade, preciso dois caras diferentes que eles vão se juntar em um cara depois da aplicação da F. Aqui só tem um cara. Garantidamente isso vai ser injetora. Agora, formalmente, como vou provar isso? Olha, a coisa da injetora a definição da injetora é qualquer uma que você quer definir, vamos pegar essa aqui, para todos x e y no A, que é um singleton, ou seja, o x e o y é o mesmo objeto garantidamente. Se eles são diferentes, então nem preciso olhar. Essa coisa é verdade, porque eu sei que eles não são diferentes. É singleton no A, então necessariamente o x e o y é aquele bicho lá, aquele pontinho grande. Faz sentido o que eu falei? Vacuamente, então, qualquer função f de singleton para B vai ser injetora. Se o A é vazio, Normalmente é injetor, você não pode provar. Você não pode provar nada a partir disso. por a mesma vacuidade, porque eu preciso pegar dois xy no A e nem consigo pegar dois xy no A porque o A é vazio. Então, qualquer coisa que apareça aqui, toda a fórmula aqui vai ser verdade. Mas você não disse que existe um x e um y. Exatamente. Qualquer x. Sim. Então, por isso eu consigo matar ela por vacuidade, porque para quebrar a injetoridade, eu preciso achar dois caras distintos. Se meu conjunto é vazio, não tenho como achar dois caras distintos de jeito nenhum. Faz sentido? Ok. Continuando, numa vibe parecida. Se o B é singleton, o que eu posso concluir? Que ele é injetor. Bijetora? Ou sobrejetora, desculpa. Sobrejetora, certo? Tem uma função de A para B, certo? Sobrejetora. Posso concluir isso? Sim. Sobrejetora, sim. Por que não? Bledson? Algo? Porque tem um existe ali, e aí acho que por isso não vai encontrar nada vazio. Se o A for vazio, exatamente. Se meu A for vazio, tem uma função de A para B. Qual função é essa? Vazio. A função vazia. Aquela que não tem nenhuma setinha, aquela que não faz nada. E ela é uma função. Ela é sobrejetora aqui? Não, porque aqui eu preciso, para cada B, preciso mostrar um certo cara que vai para ele, e aqui não consigo. Muito boa observação. Mas, se meu A não for vazio, então se eu sei que o A é diferente do vazio, agora sim eu consigo provar que ela é sobrejetora. Porque, como ela não é vazia, eu vou falar o que isso me permite fazer nas minhas provas. Pronto. Com o objetivo aqui, eu quero provar que ela é sobrejetora. Então, como vou começar? Meu alvo é todo esse. Como eu começo a matar um alvo desse tipo? Pegar um Bzinho. Então, vou começar, vou chamar ele Yzinho. Seja Y no B. Só para perguntar agora, qual é o meu alvo agora? Que existe um Azinho no A, tal que o quê? Igual a Y. Ok? Então, meu objetivo, agora meu alvo, vou escrever aqui. Meu alvo agora é que existe um Bzinho, não, um Azinho no A. Tal que? Ok. E agora eu vou falar aqui, peraí. Eu sei que o A não é vazio, então eu vou falar, peraí, seja um Azinho no A. Por quê? Pois o A não é vazio. E agora eu vou falar aqui. Qual o F de A? Necessariamente é Y, porque o B não tem outros objetos. E a F sendo função, eu sei que o F de qualquer coisa pertence no codomínio. Então eu sei que o F de A é igual com esse bichinho que eu sejei lá, que eu chamei Y. Então realmente achei um cara que satisfaz isso. Ok? Bem, tem vários exercícios no meu livro que eu deixo como para vocês praticar com esses vários casos. Bem, um exercício que quero que a gente discutir juntos agora tem a ver com a composição. O exercício é bem... tem várias perguntas, eu quero ver só duas. Tenho F... na verdade, estou nessa situação, onde estou de A, B, G, C. E eu sei que as duas são sobrejetoras. Ok? E a pergunta é se eu posso concluir que essa aqui vai ser a GOF. E minha pergunta é,
eu posso concluir que ela é sobrejetora? Sabendo que as duas são sobrejetoras? Como? Ok, posso, aí não vou aceitar isso. Isso é uma palavra, queria saber por quê. Eu quero uma prova, uma demonstração. Como vou provar isso? Ou se eu acho que não posso, preciso mostrar pelo menos um contra-exemplo para mostrar que isso não garanta nada. Se o A for vazio. Como? Se o A for vazio. Se o A for vazio, se o A for vazio, o que eu posso concluir sobre a F e o B? Eu posso concluir que o B é vazio também, porque a F é função sobrejetora, então ele é vazio. Então L é vazio também. Então essa é vazia também. Então, na verdade, é sobrejetora sim. Vai ser um caso muito especial, certo? Eu realmente consigo provar isso. Minha pergunta é, quero visualizar exatamente o que eu quero provar. Então, quero provar que a GOF é sobrejetora. De onde para onde? Ok. Meu alvo é isso, provar que a GOF é sobrejetora. Eu não vou pensar o que minha mãe falou, eu vou olhar a definição. O que significa que a GOF é sobrejetora? Não. Ok, vamos lembrar isso no meu rascunho, que para todo Czinho no C, ok? Então o quê? Não o F de A. Eu quero provar que a GOF é sobrejetora. Ok, então? Ok, a GOF de A. E por favor, certo, um segundo, por favor, botem essa parêntese aqui. Mesmo se vocês não gostam dessa parêntese, talvez eu omito muitas vezes, mas essa não omitem. A GOF de A é igual com? C. Muito bem. Ok, ou seja, onde eu vou começar minha prova, minha demonstração? Ok, então vou falar seja. Vou falar W. Só para brincar. Seja W ou C. Qual o meu alvo agora? Que existe um Azinho no Azão. Tá ok? Cuidado. Ok. Muito bem. Isso que eu quero matar. Ok? Como o meu alvo tem a forma de existe A, então o meu trabalho, eu estou procurando um objeto aqui no Azão que satisfaz isso. E no meu rascunho de novo, eu vou desenhar. Você não consegue provar muita coisa desenhando, mas você consegue pensar muito melhor. Então, se eu tenho aqui o A, aqui o B e aqui o C, vou apagar essa situação aqui. A, F e a G. Certo? Um segundo. Eu vou botar aqui o A. Eu sei que eu tenho uma F, que ela é sobrejetora. Eu sei que eu tenho uma G, que ela é sobrejetora. O que mais eu sei? No início da minha prova eu sei nada mais. Depois de escrever isso, eu sei algo. Meu desenho mudou, eu quero atualizar o meu desenho. W. Muito bem. E agora, vou falar, peraí, o que eu quero provar? Que existe uma blá 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 blá. Ou seja, eu estou procurando mostrar a existência de um certo cara aqui dentro. Certo. Ok. Eu tenho dois dados para matar esse alvo. Um fala que a F é sobrejetora, outro fala que a G é sobrejetora. Quero olhar o primeiro dado que eu tenho. O que significa que a F é sobrejetora? A F é sobrejetora de A para B. Quis dizer o quê, pela definição disso? Todos os elementos. Fala. E todos os elementos de B. O que acontece? Existe um A. Ok, existe uma zinha no A. Ok. F de A é igual a B. Ok, muito bem. Aí, olhando para esse dado que eu tenho, essa informação que eu tenho, eu vou perguntar, como eu uso dados dessa forma? Se eu sei que para todo bezinho num conjunto algo acontece, esse dado, como eu falei várias vezes, é uma fábrica de dados para mim. Parece uma função que pega objetos no B e não retorna objetos, ela retorna novas afirmações, ela retorna proposições. Por isso que não chamo ela de função. Mas é assim que eu trato um dado dessa forma. Para todo bezinho no B algo acontece, quer dizer que assim que você vai me dar um bezinho no B, qualquer elemento no B, eu vou ganhar esse dado para aquele bezinho.
É nesse momento que eu vou lembrar como usar isso, eu percebo que esse dado é completamente inútil nesse momento. Por quê? Como que é? Porque não tinha, né? Mas não tem nada a suprimir ainda. Eu não tenho nenhum cara aqui, por enquanto. Certo? Então eu não consigo aproveitar esse fato que fala algo sobre todos os membros do B, porque por enquanto não tenho nenhum. Ok, mas eu tenho mais um dado. Eu sei que a G é subjetor, né? Então, se eu aplicar a mesma coisa aqui na G, que a G é de B para C, e isso quis dizer que é para todo Czinho no Czão, existe Bzinho no Bzão, tal que não F. G de Bzinho é igual a C. Você já tem o W, né? Pois é, eu tenho o W. E isso vai dizer o que para mim? Ei, como a G é subjetora? Ao invés de pegar Czinho, pega o W. Como? Como falei? Ao invés de pegar o Czinho, pega o Não, W. em vez de... tomando como Czinho o meu W, eu esqueci de dizer, não é certo? Tomando como Czinho o W, eu vou ganhar um fato. Qual fato eu vou ganhar? Que existe um Bzinho no Bzão, tá o quê? Liberto? G de B igual a W. G de Bzinho é igual a W. Como vou usar isso? O que isso me permite fazer? Um dado da forma existe um objetinho lá que faz algo, me permite falar, me dá então, eu vou escolher um nome para ele. O nome que eu vou escolher para ele vai ser V. Ok? Então eu vou falar agora. Seja. B, pertencente a B. Pergunta, se eu parar aqui, eu sou burro. Por quê? Porque eu posso solicitar um certo objeto muito legal, especial, um objeto no B que satisfaz isso, em vez disso solicitei um qualquer nomezão. Tá ok. Pois é, tá o quê? G de V igual a W. Estou misturando a notação de propósito, uma vez boto parênteses, uma vez não. Isso é muito ruim como estilo, só quero que vocês se acostumem nos dois jeitos, mas não se acostumem em misturar os dois jeitos, tá? Bem, ou seja, utilizando esse dado, que é a G subjetora, eu consigo fazer isso. Eu chamei esse cara de B. Ok? E agora o que eu ganhei? Ganhou um elemento B. Pois é, então agora eu posso usar que a F é subjetora. Isso. Eu vou falar, ok, peraí. Na verdade, um segundo. Qual a justificativa dessa linha aqui? Muito bem. A G é sobre. Vou falar sobre. Só. Sobre. Ok. Muito bem. A G é subjetora, então eu consigo fazer isso. Beleza. E agora? Agora que você já tem o Bzinho, se você já tem o Bzinho, então existe um Azinho. Eu vou usar esse dado pegando como Bzinho qual valor? O V, muito bem. Aqui usei essa pegando como Czinho o W. Ok. Então, seja, vou chamar ele como agora, por favor, escolhem. Obrigado. Seja o onde? No A. F E U é igual a V. a V. Qual V? Como sei que existe um cara no A que aponta para o V? F subjetora. Muito bem, eu vou chamar esse cara de U. Ok. A F é sobre. Ok? E agora? Vamos lembrar qual a coisa que quero matar. Desde o início, desde que eu escrevi isso, meu objetivo é matar esse cara aqui. Ok? Aí, ou seja, eu estou procurando achar um cara no A, que se eu aplicar a GOF nele, ele vai no W. Pelo menos se eu achei um cara no A, eu espero que vai dar certo, porque aplicando a GOF nele, vai lá. Um erro que por algum motivo aparece às vezes na escrita, alguém fala, defina a GOF tal que a GOF do A igual a W. Esse é um erro grande. Você não tem direito de definir a GOF. Assim que a G e a F são definidas, se são compositáveis, sei lá, a GOF já é definida. Você não pode redefinir uma coisa nesse jeito. Então, qual a próxima palavra que eu vou escrever lá? Isso quer dizer não. Não posso concluir algo. Tipo, logo o quê? Paulo? Seria como
Paulo? Então, golf de U é igual a W. Então, e logo nesse caso seria a mesma coisa, tá? Não posso concluir que o golf de U é W assim, não passo. Gelli, tu ia falar? Colocar um com aí, com. Ok, tá. Talvez com como você consegue mesmo, tá? Mas logo você não consegue. Qual palavra mágica que eu estou procurando aqui? Preciso calcular. Calculamos. Sim, preciso isso porque eu tenho um bichinho no ar, eu preciso calcular qual é a golf dele. Eu preciso escrever isso, tá? Calculamos então. O que eu vou calcular então? A golf de A. Golf de A, não de A, de U. Certo. Calculamos. Golf de U igual com, não quero pular nenhum passo. Esse igual com? G de F de U. Isso. Vou cobrar, por quê? Definição de bola. Muito bem. Continuamos, isso é igual com o quê? Isso é igual a G De. Tá, peraí. De. Bem, concordamos? V. Isso. Ok. Por quê? Bem, agora uma dica grande, porque às vezes fica meio complicado escrever o que a gente quer fazer. Tenho duas maneiras para escrever agora facilmente o que eu quero. Como foi? Qual a briga? Quê? Pela F. O que significa pela F? F é uma função? Pela função F. Não. Peraí. Quando eu falo que esse fato segue pelo aquele fato, essa coisa tem que ser uma afirmação. A F é um objeto, certo? Não posso falar por causa da F, isso é verdade. Talvez você quiser por causa de que a F é função, mas não é o caso. Você precisa usar um fato para concluir esse fato aqui. A F sozinha não é um fato. Qual é o fato exatamente que você está usando aqui para ir daqui para cá? Está aqui escrito já. Ítalo. Você pode numerar aquele dado F de U igual a V. Ok. Solução número 1 desse problema de como justificar isso. Muito boa solução. Ítalo falou, dar um rótulo. Dê um rótulo aqui nessa equação. Chama ele 1. E agora fala o quê? Pela 1. Pela 1. Okay? Entendemos bem essa ideia? Sim. Ok, é muito simples essa ideia, ok? E ninguém vai ser confuso aqui. Você deu o rótulo, fale. Uhum. Só uma pequena. Sim, fala. correçãozinha. Ok? Numerar a G como 1, que ela está em cima, e a F. Bem, Agliberto agora está pensando, vamos dar uns rótulos na ordem. Agora, no momento que escrevi isso, eu não tinha certeza que ia precisar referir a isso, citar essa equação. Então, não é ele. Então, agora estou seguindo realmente dar os rótulos na ordem que eu vou precisar usá-los. Tudo bem, você quer chamar 1, 2, lá, perfeito. Se você acabar dando rótulos em tudo, tem um problema que é possível que você vai dar rótulos em coisas que você não vai precisar citar, e ninguém merece ver 30 rótulos numa prova quando você vai precisar só 5 e 8. Também ninguém vai ser confuso se você acabar chamando esse 2 e esse 1. Realmente não é muito legal, tá? Concordo. Vou deixar ele nesse jeito, porque eu quero mostrar uma outra forma alternativa de justificar esse mesmo passo, que é muito interessante ter em nosso toolkit. Como é? Arsenal? Gostei. Ok, obrigado. A outra forma de justificar o mesmo passo seria escrever aqui. Onde eu vou escrever isso? E eu uso uma frase muito legal mesmo. Vamos aprender a usar ela. Pela escolha de quem? Agora, cuidado. Dá para entender essa frase? Pela escolha de? Aparece muito em matemática esse tipo de frase. Vamos ver o que isso quer dizer. Aqui eu vou escrever pela escolha de... Viver. Não. De quem? De W? Não. Oh, peraí. Vamos ver por que o W é uma escolha ruim. Onde foi a escolha de W? Aqui. Então, a única coisa que a escolha de W está fornecendo para mim é ele que é um membro do C. Isso não tem nada a ver com essa coisa aqui. De quem? De U. Muito bem. Pela escolha de U. Agora, sem dar nenhum rótulo, vou escrever isso vermelho só para deixar as duas opções
escritas pela 1. Então, ou eu vou dar um rótulo lá e falar pela 1, muito simples, é muito boa a solução de Ítalo, ou sem dar nenhum rótulo, nem sem poluir minha prova com rótulos, não que seria uma coisa ruim, posso falar pela escolha de U. Isso quis dizer o que para o meu leitor? Isso quer dizer, vá lá ver como foi que eu escolhi, eu declarei esse U na minha prova, e o que ele satisfaz mesmo. E ele vai procurar ver onde é que aconteceu a escolha de U. Aconteceu aqui. Seja U no A. Ok? Então, ele vai... Poderia colocar assim, pela igualdade, F de igual a B? Você poderia falar, por exemplo, pois, sei lá, F de U igual V. Agora, assim você está deixando o cara procurar ver por que isso é verdade. Realmente, em algum momento isso apareceu, então é legal. Nesse caso, seria melhor só dar um rótulo, rotular, obrigado. Mas você tem o direito de escrever essa frase, que realmente é legal. Você fala, ei, eu escolhi o U, você está enfatizando, é assim que eu escolhi o U. Escolhi o U para ser aquele objeto que o F dele vai no V. Então, tem como continuar lá. Vamos continuar mais um passo. Só que, podem escrever isso, as duas opções são legais, vocês têm mais vocabulário agora para usar nas suas provas. Não fazem as duas no mesmo passo, tá? Seria terrível. Escolhe uma das duas, escreve uma das duas. Como vou continuar agora? Igual? Terminou. G de V é igual a W. Eu queria achar um cara que é igual a W, isso não é W. Ok, fala. G de V é igual a W. Aí bota W. W, ok. Qual a justificativa? Pela G de V é igual a W. Pela escolha de V. Ou vou rotular 2, falar 2, ou vou falar pela escolha de V. Ok, entendemos. Bem. Pela escolha de V. Eu vou deixar misturados os dois jeitos, só para mostrar que os dois são legais. Mas não misturam para o mesmo passo, vai ficar terrível. Ou seja, vamos ver de novo o que aconteceu aqui. Quero provar que se as duas são sobrejetoras, a Golf é sobrejetora. Eu começo no C, necessariamente, porque é assim que a definição de sobrejetoridade fala para mim, que todas essas coisas fazem algo. Aí eu vou falar o que é. Então, como isso aqui? Para todo W em C, existe... Eu sei disso. Tal que... Isso que eu quero matar. Certo. Então, o que sei que eu vou começar aqui? Então, assim que eu vou ganhar o W, eu vou falar, peraí, sabendo que a G é sobrejetora, eu ganho esse cara aqui que vai para lá. Ok, agora sabendo que a B é sobrejetora, eu ganho um cara que vai lá. Ok. Então, se eu queria argumentar se eu perder uma das duas sobrejetoridades, se eu quero construir um contra-exemplo, essa ideia vai me ajudar a construir um contra-exemplo. Não vou mostrar isso, vocês podem pensar em casa, mas a pergunta é se eu tenho apenas uma das duas, é suficiente para matar toda? Aí é fácil construir um contra-exemplo. Bem, entendemos então o que é injetora, o que é sobrejetora e o que é bijetora, que é as duas coisas juntas. Agora, existe uma... A gente já viu umas certas funções de graça. O que quis dizer de graça? Quis dizer que assim que alguém vai te dar um certo dado, pode ser conjunto, pode ser função, sei lá o que é, talvez chegue junto, você pode ganhar mais do que aparece. Vou dar um exemplo. Se alguém me dar um conjunto A, então nos meus dados, eu ganhei um A que é um conjunto. O que eu ganhei de graça junto com o conjunto, por exemplo? Os elementos dele. Os elementos dele, não, talvez, tá, ok. Mas talvez não tenho direito de desejar nenhum deles, porque talvez é vazio. Que função eu ganhei garantida de graça aqui? Existe. Como? Como fale? A identidade, sim. Então, não preciso falar, ei, vou definir a identidade no A, não. A identidade do A é uma função que já é definida para qualquer conjunto A, e ela é de A para A. Ok? Se eu tenho um A que é subconjunto de B, qual a função, o que eu ganho de graça? A inclusão. A inclusão que vai ser uma função de A para B, que a gente viu que podemos denotar no jeito para enfatizar que o A está sendo embutido no B. Ok? Outras coisas que eu tenho de graça. Vamos ver agora. Se eu tenho uma função f bijetora de A para B. Ou seja, eu estou nessa situação que eu tenho A, todas as setinhas de A correspondem exatamente num bichinho lá. No meu coração, eu vou pensar bijetora como uma correspondência, como uma tradução fiel, onde cada cara aqui tem um correspondente lá, e cada cara aqui também tem um correspondente lá. Correspondência biunívocas.
Biunivoca, acho que não. Ok. Eu quero fazer o seguinte. Quero definir uma função que é chamada função inversa. Que a ideia é que ela torna as setinhas para o outro lado. E a gente vai ver que essa função vai ser uma função de graça mesmo, uma função definida, assim que eu tenho uma função bijetora. E vamos denotar ela assim, roubando um pouco, para motivo bom, a anotação lá. Então, meu objetivo é definir essa anotação, a função inversa. Como vou começar a minha definição? Posso fazer uma pergunta antes? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso aqui. A inclusão? Quanto que eu ganho a constante? Tem a ver com a inclusão? Então, espera, não, depois. Vamos terminar isso. Então, quero definir o que é a inversa de uma função. Seja f bijetora. Muito bem. Seja f uma função bijetora de A para B. Preciso ter isso para definir. Ok. Definimos a. Vou falar o nome dela. Poderia escrever isso também. A inversa da f. B para A. Que é f. Agora poderia falar denotada pelo, sei lá, f-1. Preciso dar, para satisfazer todo mundo, preciso dar domínio, codomínio e comportamento. De B para A. Ok. Não sei, mas eu preciso definir uma função. Agora, se é para ela acabar sendo subjetora ou injetora, é uma coisa que eu vou precisar provar. Não esse é o lugar aqui, na minha definição. Vou definir uma função e vamos discutir logo após isso. Então, a f-1, então, definimos a... esqueça o nome dela. Definimos a f-1 de B para A pela ou pelas. Agora o que eu vou escrever? Temos várias maneiras de definir funções, que a gente tem visto aqui desde as primeiras aulas. Vou mostrar duas maneiras para definir isso. Poderia falar o f-1 do aleatório bichinho no B, que eu vou chamar ele de y, é igual com azinho. Ok? Ponto? Ok, obrigado. Não posso parar aqui, porque quem é esse A? Você precisa determinar para qualquer entrada qual é a sua saída. Se você falar é um Azinho no A, você não determinou nada. Eu já sabia que seria uma coisa no A, porque é codomínio A. Cuidado aqui, não posso falar assim. Aí Anders falou, um Azinho no A, tal, que blá. A palavra mágica aqui é a palavra aquele. Aquele Azinho no A, tal, o quê? F de A igual a I. Muito bem. Em vez de escrever assim, definição com igualdade, eu poderia falar, ei, o f, a outra forma que a gente viu, f menos 1 de y é igual com um certo valor v, se é somente se. F de V igual a Y. Muito bem, f de v igual y. Ok. Não tem nada, não. Aqui é implícito para todo y e para todo v. Para todo y onde? No b e para todo v no a. Então, existe alguma notação matemática que substitua esse aquele? Existe, só que é muito... Complexo. Não é complexo, é apenas um izinho, ou aquele. Só que não é muito comum, é mais para certas partes de lógica que aparece. E você pode ir procurar o descritor de Russell, que é o nome, descriptor, vamos dizer assim. Aquele, que tal, que blá. Bem, mas eu concordo com o Henrique, porque ele falou, fica meio esquisito escrever isso. Ok, mas não é necessariamente errado. Pergunta, terminei minha definição, tá de boas? Aceitável a definição? Não, precisa provar, né? Precisa provar o quê? E a definição é válida. O que significa isso? Que existe o y e existe o... E a inversa de y equivale ao esforço da definição.
Peraí, eu estou definindo esse objeto, certo? A função inversa. Mas realmente eu não posso deixar isso assim, sem nada. Preciso provar algo. Posso provar que compondo ela com a função com sua inversa. Não, pera. Certo, a Gilbert tem uma sede para provar propriedades dela, ele tem toda a razão. Essa é uma propriedade dela, que se compor ela com a própria f, vai dar, sei lá, uma... Ok? Você tinha mais uma ideia boa, que a f-1 vai acabar sendo sobrejetora e injetora também. Vamos ter que provar todas essas coisas. Mas, já para terminar a minha definição, é ganhar o direito de falar, ei, definimos a f-1 função de b para a, eu preciso provar algo. Vamos lembrar aqueles... Por quê? Porque eu escolhi uma maneira de definir função perigosa. A gente viu uns perigos com essa maneira de definir funções. E o perigo que a gente viu foi o que seria se eu definir f de n igual aquele d, tá o quê? O d divide o n. A pergunta é, qual seria o f de 12? Qual o problema? Pois é, a f não é bem definida aqui, por quê? Porque quebra a totalidade, a determinacidade. Porque o f de 12 vai ser quem? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 6, 12, ou menos 2, sei lá, tem várias opções. Ou seja, o que eu preciso provar, se eu escolher definir uma função desse jeito aqui perigoso, o que eu preciso provar é que... É sobrejetiva. Espera aí, isso é como vou provar. Espera, isso é como vou provar. Eu ainda estou no passo de entender o que eu preciso provar. O que eu preciso provar é que aquele aqui é único e existe para qualquer y. Equivalentemente, o que eu preciso provar sobre essa afirmação, que é uma afirmação entre o y e o v, é que ela é o que a gente chamou de function-like, parece função. Ou seja, assim que você vai dar um y, existe único v que satisfaz isso. Então, isso é o que eu preciso provar. Vamos deixar isso claro. Eu preciso provar que para todo y onde, no bzão, existe único vzinho onde, no bzão, tal que f de v. A f de v. Ok. E agora vou entrar nas minhas perguntas, solicitando ajuda pelo Agilberto. Como vou provar isso? O que eu vou precisar? Primeiramente, preciso entender algo. Para todo y, preciso provar isso. Ou seja, pegando um yzinho lá, no b, eu preciso provar uma coisa que tem essa forma aqui. Existência única. Ou seja, existência unicidade. Ou seja, preciso provar que para o aleatório yzinho do codomínio da f, tem pelo menos um que faz isso. E também tem no máximo um. Porque as duas coisas... Então basta provar que ela é bijetora. Qual é bijetora? A função inversa. Não. Porque para provar que ela é bijetora, eu preciso saber que ela é função. Eu, por enquanto, nem sei se ela é função. Agora estou tentando provar que ela é função. Para chegar até afirmar que uma coisa é subjetora, injetora, bijetora, sei lá o que é, a definição começou como da injetora, não essa da injetora, começou da bijetora, sei lá, todas elas. Começou, seja f função de A para B. Vou chamar f blá, assim, blá. Então, preciso ter uma função, e por enquanto não tenho nem sei se essa coisa é função. Então, vamos lá. Como vou provar que para o aleatório y, vamos fazer um desenho. Eu tenho, eu tenho A, B, eu sei que eu tenho uma bijetora aqui, certo? Esse é o A, esse é o B, e essa aqui é minha F. A pergunta é, como eu sei que para qualquer y no B, existe pelo menos um cara que vai para ele? São duas perguntas que preciso matar. Por que para todo Bzinho no B vou escrever agora para esquecer. Existe pelo menos um Azinho no A. Pelo menos um Azinho no A
tal que o Azinho através da F vai para o B. E a segunda pergunta que quero matar é... Eu vou escrever isso em português porque é muito feio. Por que... Então, por que eu vou escrever no meio? Por que para todo o quê? Bzinho no B existe... Ok. Existe... ao máximo... No máximo... Ok. Eu não vou baixar isso, tá? Ok. Então tenho que matar duas perguntas. Como vou matar a primeira? Pega um beijinho aqui. Como você sabe que existe um cara lá? Que vai para ele? Quem? Ela quem? A F. Ok. Exatamente. Aqui que eu preciso a sobrejetoridade da F. A sobrejetoridade da F é que garanta que para qualquer bichinho B existe pelo menos um cara para vai lá. Mas eu preciso também ter no máximo um. Como eu sei que ele é no máximo um? Injetividade. Se ela não fosse injetiva, eu poderia ter dois caras nela. Ou seja, espero que ficou claro que para definir a inversa de uma função, eu preciso primeiramente verificar que ela é injetora e subjetora. Eu preciso as duas coisas para garantir o fato que ela é função. Ok? Agora é outra questão, outros 500, para ver se ela é realmente também injetora e subjetora. E outra questão, se ela satisfaz essas ideias legais de Agriberto, que ele falou que a F composta com sua inversa faz algo, e a F-1 composta com a F faz algo. Tudo isso é homework para entender o que é isso deveria ser igual, e também provar essa coisa. Não é muito difícil adivinhar isso, não. Ok. Como? Eu dei essa resposta, né? Mas não, eu quero cobrar essa resposta. Você falou a identidade. Não existe a identidade. Existe a identidade do A. Ok, mas não é, quer dizer que não é uma função de identidade. Qual identidade? De qual conjunto? Do A e A, no caso, se... A F é de A para B. Eu não, está lá a F. Então, Aqui é de B, a de cima de B, a de... é de baixo de A. Então, a Gilberto está dizendo que isso é isso e isso é isso. Paulo, está concordando? Henrique concordando para mim. Henrique concorda também? Concordo. Mas não pode ser falar a identidade, inclusive essa função não vai ser igual com essa. Faz sentido? Ok. A F-1 começa no B, vai para o A, e depois volta para o B, realmente é a identidade do B. E essa seria a identidade do A. Mas o fato que parece legal escrever isso não quer dizer que é certo, preciso provar isso. Vou provar aplicando apenas as definições da bolinha, da identidade e da inversa. Nada mais. Ok. Voltando na pergunta de Igor, que foi sobre a constante, ele falou: o que eu preciso para ganhar de graça uma função constante? O que tu acha? Você só precisa um A, e você precisa um B, e para qualquer bichinho no B, W no B, você já ganhou uma constante de qualquer conjunto que você deseja. Para o B, a constante que sempre pega o valor W, essa constante, a lambda XW, que você, para qualquer conjunto que você gosta de A, para o B. Faz sentido? Então, assim que você tem um certo membro, você fala, vou usar K constante, que sempre pega esse valor. Você não precisa explicar nada mais. Bem, agora, infelizmente, vou ter que falar sobre religião de novo. Aí, mas é religião boa essa. Então, vamos lá. Temos duas religiões de funções que a gente tem visto, os categoristas e os conjuntistas. Para o categorista, faz parte da função o domínio e o codomínio. Para o categorista, essa é uma função. Para o conjuntista, essa coisa é uma função. Ou seja, ele identifica a função apenas com seu comportamento. E a gente viu que ele consegue recuperar esse rótulo aqui, apenas olhando para o gráfico, com aquele exemplo que eu dei. Só pega o gráfico de uma função, veja todas as primeiras coordenadas, pronto, isso é domínio.
mas você não consegue recuperar o rótulo se alguém vendeu para esse cara uma caixa preta de alguém infidel, né, de categorista, ele quer logo pintar ela preta, então ele não tem como recuperar essa informação depois. Ele vai saber qual é o range dela, ele vai saber que o condomínio dela, o original rótulo, foi um superconjunto do range, sem saber qual. Ok, lembrando isso. Agora a pergunta é, eu defini o que significa F injetora. Então, isso quer dizer que eu posso perguntar a alguém, ei, essa F é injetora? E ele vai ter que responder sim ou não, se ele conseguir provar algo ou não. Pergunta minha, essa pergunta, eu posso perguntar nos dois caras? Eu acho que você pode perguntar só na primeira. Bem, a primeira, na verdade, qualquer coisa que a gente vai definir, posso perguntar. Tem certos conceitos que eu só posso perguntar a primeira, não a segunda. Mas a injetoridade, realmente o conjuntista não consegue responder se essa F é injetora? Consegue sim, porque qual o dever que você tem que fazer para provar se uma coisa é injetora ou não? Opa! Você precisa testar se tem como dar dois caras distintos e observar a mesma saída. Esse cara pode fazer isso. Por que não? Mas se fosse um conjunto gigantesco, ele ia ficar... Não é problema dele. Esse problema vai ser desse cara também. Se o conjunto é gigantesco, ele vai ter que procurar muito, mas isso não tem nada a ver. O cara, porque ser injetora ou não, depende no teu domínio, que os dois têm acesso no domínio, e como comporta a tua função para todos esses bichinhos no domínio. E os dois têm acesso nisso. Então eu consigo perguntar essa coisa para as duas religiões. Ok? Mas a pergunta, ei, a F é sobrejetora? Com certeza consigo perguntar a ela, porque o trabalho agora para ver a sobrejetora, você precisa olhar onde? No condomínio. E você precisa ver se todos os bichinhos do teu condomínio tem alguém que vai para eles. Para esse cara, essa pergunta não faz sentido. Porque ele vai falar, me lembra o que significa sobrejetora? Eu vou falar o quê? Que é para qualquer objeto no condomínio do quê? Que é isso? Pois é. Aí, ele não tem como falar essa ideia. Então, para ele, não faz sentido ser sobrejetor ou não uma propriedade da própria função, porque não tem acesso lá. Ele entende esse tipo de perguntas. A F é sobre o... E aqui um conjunto. Então, para ele, eu posso perguntar, essa F que você tem é sobre o B? Ou é sobrejetora no B? Talvez isso faz sentido em português, não tenho certeza. Então, para ele, injetora ou não uma propriedade da função, agora para responder sobre sobrejetoridade, ele vai perguntar, ok, quer dizer se minha F é sobre qual conjunto? Me fala qual conjunto, eu vou dizer se minha F é lá, ok? Bem, E a objetividade, então, ele também não vai, por consequência. como? E? A objetividade ele não vai conseguir nem... Faz sentido. Faltou um. A objetividade também, você precisa falar, essa objetora entre esse conjunto e esse conjunto. Para esse cara aqui, você precisa determinar as duas coisas. Porque ele pode falar sobre F sobre o B para... Você vai falar F é objetora entre A e B, por exemplo. Mas você precisa especificar o B para o conjuntista. Ok, muito bem. Ok, temos tudo isso. Agora vou precisar definir uns conjuntos muito legais. E o melhor jeito de definir essas coisas, como sempre, é começar no nível coração. Aí eu tenho um conjunto A, ok. Eu tenho um conjunto B, como dá para imaginar, vou ter uns bichinhos aqui. Vamos lá. Tem chance dessa função ser sobrejetora? Não. Injetora? Talvez. Pode. Ok. Bem, vou botar... Não quero ela injetora, não. Já quebrei a injetoridade, certo? Já. Quebrei demais. Ok. Então, essa é uma função qualquer, sei lá. Nada especial para ela.
desculpa. Ela é nem injetora nem subinjetora, é isso que eu quis dizer. Então, num certo sentido, ela é especial. Mas, enfim, o que eu quero definir é certos subconjuntos de A e de B. Faria sentido ver que cores eu usei no meu livro para usar as mesmas. Eu espero que eu vou conseguir achar logo. Porque eu usei vermelho e azul, eu queria usar o vermelho e azul da mesma maneira que está no meu livro. Está aqui. Azul, ok. Começo com azul. Agora, infelizmente, o azul não é a melhor cor para esse vidro, que é meio tosco, mas enfim. Começando em qualquer subconjunto de A, como esse, eu quero definir, usando a F, um certo subconjunto de B. E sem falar nada mais, vocês podem adivinhar qual seria o subconjunto de B que eu quero definir? Não? Então, preciso dar nome, certo? Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Azinho, Bzinho, Czinho. Ok, então vamos lá. Qual seria o conjunto que quero, usando a F, se eu começar nesse subconjunto de A, quero identificar um subconjunto de B. Qual vai ser esse? O B ou D, óbvio. Ok, muito bem. É muito legal como nem precisa dar uma intuição, é só pergunta isso, todo mundo acerta. Agora, vice-versa, se eu começar com qualquer subconjunto no B, então o azul onde começo e o vermelho é onde acabo, certo? Aí eu quero perguntar, por exemplo, se eu pegar esse subconjunto, se eu começar no B e começar no azul, qual seria o vermelho vocês acham que corresponde lá? 3, 4 e 5. 3, 4, 5. Alguém tem outra visão? Você não pode não, porque Como? Pra ser função tinha que ter o E também. Pera, boa observação, mas você falou para ser função. Para ser função quem? Pera. A função inversa, então. Não, peraí. Não estou falando, não tem função inversa, ok? Na verdade, minha F nem tem chances de ter função inversa. Por quê? Porque ela não é injetora. Inclusive, ela nem é subinjetora. Ela precisa ser as duas coisas para ter uma inversa. Então, teu problema com os olhos de Agilberto é que não é função quem. Por enquanto, eu quero apenas dar uns certos subconjuntos do A e ver se eu consigo mapear eles para subconjuntos de B, e vice-versa, dar certos subconjuntos de B e ver se eu consigo mapear eles para subconjuntos de A. Para isso ser função? Como? Para isso ser função? Se isso vai ser função ou não, vamos se preocupar depois, mas por enquanto eu consigo definir um certo conjunto, começando com esse conjunto azul, eu consigo determinar um conjunto vermelho no A. Qual vai ser ele então? Vamos voltar para satisfazer eu entendo o teu problema. Agilberto, fale qual seria? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ok. Pelo menos, mesmo que você ache que tem uma coisa perigosa, que eu entendo isso, você entende como ele achou esse conjunto lá? Ok, então todos entendemos essa ideia, tanto de como ir de subconjuntos de A para subconjuntos de B, também como ir de subconjuntos de B para subconjuntos de A, e a única coisa que eu usei é a F, que tem essa direção. Tanto para ir de subconjuntos de A para subconjuntos de B, e para voltar de subconjuntos de B para subconjuntos de A, eu usei a F nessa direção. Faz sentido? Ok. Obviamente, eu vou querer uma definição formal, e depois de definir isso formalmente, vamos voltar a ver, atender Paulo. Ok. Então, que tipo de coisas eu quero definir? Conjuntos. Ok? Então, preciso lembrar como definir conjuntos. A anotação que eu vou dar para isso vai ser usando a F e botando uns colchetes. Eu vou explicar porque eu uso de colchetes daqui a pouco. Mas acho que com os colchetes, Paulo vai ficar mais tranquilo. Talvez. Aí eu quero definir o que vai ser isso. Eu quero definir o que vai ser isso. Onde meu X é qualquer subconjunto de A, e onde meu Y é qualquer subconjunto de B. Ou seja, aqui o X é essa coisa azul, o Y é essa coisa lá. Aqui o X é isso, o Y é esse. Vamos lá.
vamos entender o que Agilberto tem no coração dele, quando ele falou essas respostas. E o que eu tenho como dados? Apenas uma função, f, de A para B. Nada mais. Não sei se ela é injetora, bijetora, sei lá o que, nada. E não sei nada sobre A, nada sobre o B. Estou no contexto mais geral que tem. Uma função de um conjunto para outro. Qual seria essa coisa? Não. Por que não? Por que não? Para todo x, começa uma proposição. Esse é um conjunto. Esse aqui. Não tem chance nenhuma um conjunto ser igual como uma afirmação. O que você quis dizer? Xzinho pertence a esse X. Ok, peraí. Então você vai escolher definir isso numa outra forma. Vamos dizer, o aleatório Wzinho pertence nesse conjunto, se e somente se. Agora, se você escrever nessa forma, vou aceitar uma proposição. É apenas proposição. Se você escrever nessa forma, você precisa aqui um conjunto. Se você definir isso nessa forma, aqui você precisa escrever um conjunto. Se você escolher essa forma para definir esse conjunto, aqui você vai botar uma afirmação. E se você escolher essa coisa aqui, você também vai ter que escrever uma proposição. Mas, escolhendo isso, você não pode falar aqui nada que é proposição. Faz sentido? Ok, escolha uma das duas, porque eu quero matar primeiramente essa. Essa aqui? Ok. Sem problema nenhum. Aqui é bem mais fácil, na verdade. Sem builder. Vamos matar isso logo, sem builder. Seria o quê? O conjunto de todos os quais? Não, dá, sei lá. Não. Então, é estranho? Não é isso? É sim. Não é todos. Você pegou todos eles aqui, aplicou a f neles, coletou eles num conjunto. Ok. Vamos voltar para satisfazer ele também que prefere proposição, porque as duas coisas são bem úteis aqui. Agora isso é um pouco mais estranho. Quero ser builder aqui também, bora lá. F menos 1? Usar f menos 1 como função? A inversa? Não pode, não tem inversa. Não sei se tem, talvez tenha. Qual seria esse conjunto então? Como vou descrever esse conjunto sabendo apenas o y, a f e o a e o b? Vou ajudar. São todos os azinhos no A, tais que... Qual a propriedade desses azinhos? Quem botou lá? Agilberto, quais você botou lá? 3, 4 e 5. Ok, beleza. Ok. Gene? Quem? Pertence onde? Sim, quem? Tal que o f deles pertence no Y. Ok. Como posso escrever isso equivalentemente aqui? Para todos? Deixa isso para vocês. Não temos muito tempo para ver. Não, mas... Você disse que pode ser, pode ter inversa. Não, peraí, desculpa. Essa f que eu desenhei aqui não tem inversa de jeito nenhum, ok? Mas isso é apenas um exemplo para criar essas definições. Nas minhas definições eu comecei assim. E essa f talvez seja bijetora, ok? Entendemos então essa ideia? Ok, nomes para esses conjuntos, porque são muito úteis para esses nomes. Onde vou escrever os nomes? Quero alguém, enquanto estou escrevendo os nomes, quero alguém olhar para cá e dar talvez ele, dar as duas proposições para definir nas outras formas, na maneira alternativa de definir isso. Mas, enquanto isso, eu esqueci o que eu queria fazer, mesmo? Os nomes desses conjuntos. Então, vou apagar aqui. Esse conjunto aqui é a imagem do x através... Alguém ajuda aqui através? Você conhece o Zé? Sem acento, né? Através, ok. Através da f. Em vez de escrever isso, eu posso também escrever a f imagem
De quem? De quem? Do X. 50% de chances. Ok. A imagem do X através da F, esse através da F eu posso botar ele como prefixo. A F imagem do F. Ok? A outra coisa vai ser a pré-imagem. De quem? Agora? Estamos mortos. E por quê? Do Y através de quem? Ok, estamos mortos oficialmente. É oficial. O que aconteceu? Por que esse nome para imagem? Como? Por que esse nome para imagem? Porque tem uma ideia de onde chegou, onde estava antes para chegar lá, vamos dizer. É bem comum usar esse nome. Mas eu estou definindo esses nomes, então faz sentido tentar justificar como escolher esses nomes, mas enfim. E isso posso escrever também a F pré-imagem de quem? Obrigado. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Okay? Porque, qual o problema? Por que morremos todas? Acabou a energia. Acabou do nada? Aqui, é melhor escrever nessa parte. Aqui estamos mais acordados, nesse quadro. O pré-imagem assustou. Pré-imagem. Ok. Bem, entendemos o que são essas coisas? Agora a pergunta, para voltar um pouco para a dúvida, a objeção de Paulo. Essa coisa é de onde para... que tipo de coisa é esse objeto? Função, não só no nível de Python, né? Você quer uma coisa mais rica. A função de onde para onde? Defini a F aqui. Não, é de A para B. Ok. Esse é de A para B. Muito bem. A pergunta. Essa coisa... Que tipo de coisa é? Se vocês acham que a resposta é muito fácil, realmente é. De A para B, obrigado. Essa coisa é praticamente a mesma coisa da F. Ela tem um buraco lá. Se você dar uma coisa para ela, ela vai só chamar a F. Então é a própria F. Pela diferencial de igualdade que temos para funções. É como se você tem uma F aqui. O que você faz é apenas botar uma nova embalagem aqui, nada mais. Se você pintar agora tudo isso preto, essa caixa comporta exatamente do mesmo jeito que a F comportava. Exatamente. Então, estamos aqui. Mas agora a pergunta interessante, que tem a ver com o novo conteúdo. Essa coisa, qual o tipo dela? Vamos pensar. E vamos acordar mesmo o que estou escrevendo nessa parte, tá? Qual o tipo? Não sou Python, tá? Ok, realmente é função, certo? É função mesmo, tá? Mas na verdade o Paulo tinha briga nessa coisa, que eu vou perguntar depois, ok? Qual o tipo dela, então? É de onde para onde? De A para B, não? Aqui você vai botar membros de A? E você vai receber membros de B? Não, é subconjunto. Qual então o meu domínio? Não, o X na verdade nem foi definido em lugar nenhum. Ou seja, o que você está pensando? Não é de A para A, então? Não, é de quem? A para A. De A para A. De A para A quis dizer que ela pega azinhos, ela retorna azinhos. Ela não pega, nem pega azinhos, nem retorna azinhos. É de onde para onde? Nem posso falar de X porque o X não foi definido em lugar nenhum. Aqui pensa que é um para todo X no A, para todo X é subconjunto de A, para todo Y subconjunto de B, eu defino isso. Mas esse X e esse Y já morreu aqui. Como é que a gente representaria o subconjunto? Quem falou? Paulo Set, beleza, obrigado. O Paulo Set de quem? Ok. Para quem? Não. Paulo Set de B. Ela pega subconjuntos de A, ela retorna subconjuntos de B. Ok. E essa aqui? Power set de B para power set. Ok, agora é fácil, né? Ok. Power set de B, power set de A. Ok. Agora, precisamos pouco justificar a dúvida de Paulo, pensando que essa, sei lá, não é função, o que tu falou, mas... Espera aí. Por que não é função? É qual das duas? Essa talvez seja a mais duvidosa, porque eu não sei nada sobre F, é sobre injetora, sei lá o que é. E o Paulo está dizendo, peraí, por que isso é uma coisa função? Ele tem razão. Então, para justificar, preciso
mostrar duas coisas. Que ela é... Injetora e... Não. Nunca falei que ela é injetora, nem supositora. Não precisa mostrar isso. Não, porque ele tá duvidando, ou duvidando, como é? Duvidando. Ele está duvidando que ela é uma função. Então, o que eu preciso mostrar para ele é, ei, o domínio com o domínio dela, beleza? Ele está ok com isso. Preciso mostrar a totalidade da determinacidade. Ou seja, realmente preciso mostrar que para qualquer subconjunto de B, essa coisa determina um subconjunto de A. Mas olha a definição dela. Pela definição dela, não importa qual YZ você vai botar aqui, ela vai construir esse objeto. E esse objeto, olha a definição dele. São todos os Czinhos no A tais que coisa. Ou seja, toda essa coisa é subconjunto de quem? Pelo jeito que começa esse conjunto, exatamente, é um subconjunto de A. Ou seja, toda essa coisa pertence a onde? No power set de A. Ou seja, realmente, essas duas funções que tem aqui nos buracos, que eu escrevo com colchetes, são funções mesmo, definidas em todo o power set, todo o domínio delas, são totais, porque para qualquer coisa que você vai botar lá, isso vai criar um subconjunto lá no outro lado. E vamos... Como? Todo escopo. Todo escopo, ok. Não sei se faz sentido aqui, talvez. Não vou brigar. Mas o importante é que sobre a F, eu não sei nada se ela é injetora ou subjetora, e eu usei só a F, que tem uma direção específica, de A para B, e isso me permitiu definir duas coisas, de duas direções diferentes, e além disso, essas duas funções, num certo sentido, são elevadas. Eu comecei como uma Fzinha, pobre, sei lá, que pega Azinhos e retorna Bzinhos. Eu defini uma coisa num nível mais alto, onde ele não trabalha no nível de Azinhos e Bzinhos, ela pega coleções de Azinhos e retorna coleções de Bzinhos, e essa aqui vai na direção oposta, ela pega coleções de Bzinhos e ela retorna coleções de Azinhos. Faz sentido o que eu falei? Começando então com uma F arbitrária, de A para B, eu consigo shiftar ela, elevar ela num outro nível para trabalhar em subconjuntos de A e subconjuntos de B nas duas direções. Tá? A imagem que trabalha na direção a mesma da F e a pré-imagem que trabalha na direção oposta da F. O que eu ganho na prática trabalhando com subconjuntos? Como? O que eu ganho de fato na prática trabalhando com subconjuntos, ao invés de trabalhar elemento a elemento? A gente vai usar bastante essas coisas, então seria melhor ficar um pouco com a dúvida, porque você vai apreciar realmente quão úteis são essas coisas. Mas tipo, se daqui em 2 aulas você ainda tem com a dúvida, volta para brigar. Isso existe bastante em programação também. Se alguém trabalhou alguma linguagem que tem o conceito de map, alguém viu map em programação? A map faz o quê? A map pega uma função de A para B e leva ela para trabalhar em listas de A para listas para B. Que é exatamente o que acontece aqui. Você trabalha num nível mais alto. Um hash map? Como? Tipo um hash map? Não, nada a ver com esse mapa. Absolutamente nada. Bem, tem um problema nessa definição que precisamos discutir, infelizmente. Então, já deixei essas duas definições, vamos voltar para ver elas no próximo aula. A minha definição está bugada. Eu preciso provar algo para ganhar o direito de escrever isso. O problema, na verdade, não é no que eu defini, o problema é na minha notação. Essa notação, essa está de boas. Vamos lá por quê? O problema com essa notação é que ela é ambígua. Ambígua quis dizer que, dependendo da pessoa que eu vou perguntar o que é esse conjunto, ela tem a opção de escolher duas coisas completamente diferentes para dar resposta, e isso é um problema matemático, não posso deixar nenhuma ambiguidade. Alguém... Então, como poderia ler isso? Não, usando essas frases lá. A pré-imagem de quem? A qual pré-imagem? A F pré-imagem? A F pré-imagem de quem? Ok, do Y. Ou de Y, não sei se tem artigo aqui não. Ok, esse é Henrique. Ele falou, ei, aqui essa coisa, eu vou olhar ela assim.
a pré-imagem, a F pré-imagem de Y. Por que F? Porque é o que apareceu aqui. Certo? Alguém consegue ler essa coisa com maneira diferente? Fale, Bledson, tá lá tocando lá. Seria o inverso do conjunto das partes de... Opa, não. Começou bem. Tem a ver com a inversa? Shiftou demais. Seria a F menos 1 imagem de Y. E se escolher olhar essa assim, quis dizer que eu vou pintar ela de outro jeito, vou pintar ela a F menos 1 assim. Porque as duas, na verdade, não são sempre que as duas podem ser, não tem sempre ambiguidade. Por quê? Porque no caso geral, essa interpretação não é aplicável, porque nem existe inversa da F, porque a F nem foi bijetora. Mas caso que a minha F é bijetora, usando esse símbolo, sem pintar, usando esse símbolo, tem uma ambiguidade. Você quis dizer o quê? Você está aplicando essa definição da pré-imagem na função chamada F, então é esse símbolo mesmo. Ou você está aplicando a definição da pré-imagem da função inversa da F, que agora é definida porque a minha F é bijetora, no subconjunto Y. Então tem ambiguidade. Para me livrar dessa ambiguidade, preciso provar que quando as duas interpretações são possíveis, são iguais. Faz sentido isso? Na maioria dos casos, essa coisa não vai ser aplicável, porque não vai existir esse símbolo, não tem como ler essa coisa nesse sentido. Mas, quando tua F é bijetora, tem um probleminha. Minha dica para provar isso é, temporariamente, escolhe uma das duas notações, ou da pré-imagem para denotar assim, ou da inversa para denotar assim, só para não ter mais essa confusão na notação, e agora vai acabar sendo fácil o que você quer provar. Vamos denotar a função inversa assim, a função inversa. Então eu quero provar que essa coisa vai ser igual com a pré-imagem da Y. Agora não tem ambiguidade aqui nem aqui. Se eu provar que as duas coisas são iguais, eu ganhei o direito de usar a notação. Rapidinho, quase chutando, porque nós estamos com tempo. Clicker. ênfase no quase chutando. Vocês vão precisar provar essa afirmação, mas vamos tentar aplicar nossa intuição primeiro. Ligado? Tá. Bem, então tenho duas afirmações. A F de A união B é igual com o F de A união F de B. E a outra, obviamente, é a interseção B é igual com F de A interseção F de B. E as respostas disponíveis. A pergunta é, sabendo apenas que a F é uma função de A para B, a pergunta é se você pode apenas a 1, você pode inferir apenas a primeira igualdade, apenas a 2, terceira opção, ambas, D, nenhuma.
Primeiramente, só para entender que faz sentido, essas coisas, as F com colchetes, como entradas, elas precisam subconjuntos de... Aqui já está errado, ninguém avisou. Aqui é de, vamos dizer, um X e um Y. Então, o A e o B são subconjuntos de X. Ok. Então, o A união B é um subconjunto do X. O A interseção B é um subconjunto do X. Então, todas essas coisas são definidas e todas essas coisas são conjuntos. Então, o objetivo é ver se esse conjunto é igual com esse conjunto e esse conjunto é igual com ele. Agora, vocês vão voltar com o coração meio chutando. Não muito, quero tentar adivinhar. E, obviamente, é homework para... Ok, interessante que até agora ninguém... Ok, já mudou isso. Eu ia falar que todo mundo estava votando A ou C, e agora ficou... apareceram opções para B e D. Tem mais? Como? Um segundo. Dá para ver? Quem ficou? Ok, tá, já pegou. Ele pegou? O que mais? Ok, tem mais? Ok. Não vou dizer. Vocês vão provar. Ok. Pode fechar a porta? Ok. Bem, vocês vão provar. Oi. Vocês têm que provar uma das igualdades, se vocês podem. Vou já dizer que uma das duas vocês não conseguem provar a igualdade, mas vocês conseguem provar pelo menos uma das duas direções. E para conseguir a outra, se alguém dar um dado para vocês sobre a F, vocês conseguem. Bem, até mais. Vai estar no homework. Está no meu livro.